Bom dia, quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Começamos nossa reflexão de hoje, porque ontem deu alguns problemas no som, a gente vai refazer, tá bom? A gente começa assim, dizendo: confie que há um propósito em cada momento, mesmo nos desafios mais difíceis. Assim como uma árvore enfrenta ventos fortes para crescer, mais forte e firme. Você também pode transformar as dificuldades em oportunidades para fortalecer sua resiliência espiritual. A cada passo que você dá, saiba que está alinhado com um propósito maior. Parte de um universo interconectado que conspira a seu favor. Confie. Que Deus nos abençoe. Hoje, nessa quinta-feira, mais um dia, nós sempre agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Ele é o Criador nosso e de tudo que existe no planeta Terra e no universo. Gratidão. A um dos seus filhos mais puros que esteve entre nós, falamos de Jesus. Trouxe a paz, o amor, a fé, o amar aos outros como a si mesmo. Gratidão, Jesus. Nós começamos gratos a essa força maravilhosa e a esse Espírito que esteve no meio de nós. E hoje está através dos nossos anjos da guarda, os mentores, enfim, aqueles espíritos que estão ao nosso lado, nos incluindo para o caminho do bem. Que a paz, que o amor dele permaneça no nosso meio. Que assim seja. Bom dia, né? A gente está fazendo de novo hoje por conta de um probleminha ontem no som. E se tiver problema no som de novo, tipo falhado, complicado, nos avise que a gente para. Ontem a gente não parou, seguiu da metade até o fim, mas que a gente faz, grava aqui, mas também tem uma comunidade espiritual que nos assiste, tá bom? Então nós vamos continuar com a mesma lição de ontem, a cada um, né? A cada um. E começa essa lição, a lição é de Emmanuel, na psicografia, na caneta de Chico Xavier, é a lição 79 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma edição da FEB, né? Que Chico psicografou e a FEB editou e publicou, e os direitos autorais, todos para o movimento espírita e para as áreas de proteção à família, proteção aos desabrigados do nosso planeta. Então ele começa assim, do capítulo 14, do versículo 10, de Paulo. Levanta-te direito sobre os teus pés. E aí, como sempre, né, ontem a gente leu um pedacinho, porque Paulo, nessa fala aqui, ele estava em Listra. Paulo, né, foi um divulgador da doutrina de Jesus, saiu a caminhar, a peregrinar por aqueles lados por lá, e ele estava em Listra nesse momento. E ele dizia assim, e ali pregava o evangelho. E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então essa é uma passagem que Emmanuel resgatou, né, do Novo Testamento, ali de Atos dos Apóstolos, e traz para comentar. E ele começa assim: de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos
não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros seres humanos conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhe diz respeito, consciente de suas necessidades incontestas. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos de todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia. Porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e partir, morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porque se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas do anjo que lhe não pertence. Então, Emmanuel, no primeiro parágrafo, que diz que a gente não conhece. A gente conhece uma lepra, a ciência, cada vez está se abrindo mais a ciência para a doença do espírito. E Emmanuel nos diz, no início ali, ele diz, a gente reconhece quando a gente está com febre, quando a gente está com alguma lepra, a gente reconhece. Agora, quando é o problema do espírito, é difícil. É difícil. A não ser, por exemplo, que a gente, como eu estava dizendo ontem, a gente faz exames e mais exames. E nos exames não se detecta nada. Tu é zero, tu passa em todos os exames. E não se detecta nada. Pode ser uma doença espiritual. O que é uma doença espiritual? Porque é assim na pátria espiritual, é assim na terra como na pátria espiritual. Aqui nós temos amigos, irmãos, assim como nós, atrapalhados, outros atrapalhadinhos, outros mais, outros menos, na pátria espiritual também. Às vezes, se achega algum espírito familiar que veio com o intuito de nos ajudar, mas a vibração dele é tão densa que ele acaba nos atrapalhando aqui na Terra. Então, essa é a doença espiritual. Ele não veio fazer o mal, mas ele ainda não está preparado. Ele quis vir. Bom, livre-arbítrio, tu vem, ponto, né? E veio e ainda não estava preparado para nos auxiliar. E aí dá esses problemas, dá essas dores de cabeça que ele não sabe. Isso acontece. Então é muito fácil a gente enxergar doenças do corpo. Agora, a doença do espírito é difícil. Então ele diz mais, num lugar onde existiria somente cegos, nós acabaríamos perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. E ele faz uma afirmação, pela mesma razão na costa terrestre, onde esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas, no que se referem à virtude. E isso é uma verdade. Né? É para todos nós. Não interessa teu credo, não interessa o nosso credo. Se nós somos espíritas, se nós somos adventistas, católicos, umbandistas,
Nós estamos aqui todos nesse mesmo barco. E não é... Bom dia, Lu, bom dia, Gena. Nós estamos aqui nesse mesmo barco. E se o som estiver ruim, fala aí. O Ivo falou ontem e eu não dei muita bola, segui e acabou saindo. Aqueles negócios que ninguém entendeu nada, nem eu. Mas seguindo assim, então nós temos nesse planeta todos no mesmo barco, irmanados. Então, é difícil fazer o que Jesus disse, mas a gente tem que se esforçar. Amar o próximo como ele nos amou. Ele não queria saber se Maria Madalena tinha problemas, né, com o passado dela. Ele queria saber da agora, do presente dela, da atitude de Maria de Magdala em melhorar. Para ele era isso. Ele se importou com o passado de Zaqueu, o cobrador de impostos. Ele olhou e chamou Zaqueu. Ó, Zaqueu, te prepara que eu vou na tua casa. Aliás, tem um livro belo contando a história de Zaqueu. Zaqueu e Jesus, que é o livro do clube, do livro da nossa Federação Espírita. É uma história maravilhosa, é um romance, né, que conta a história desse espírito. Como ele se envolveu, como ele se entregou. E a partir daquele momento deu um giro na sua existência. Mas já estava plantado no seu espírito a vontade de querer mudar. Ele já se incomodava com algumas coisas antes, mas nunca deu muita bola. Ao ouvir que Jesus se aproximava, ele foi ver. Como era pequenote, o petiço, como eu digo, né, ele olhou e, não vou enxergar Jesus. Subiu no árvore. Era um cinamomo, um sicômoro, como diz, e enxergou Jesus. E a partir daquele momento, Jesus botou os olhos nele e disse: olha, desce daí, magrão. Desce daí que eu vou na tua casa. E ele era cobrador de impostos. Roma, César, na época, bom dia, Fátima. Um abraço do Darcy, um abraço em ti também. Ele era cobrador de impostos. Ele espoliava o povo, porque Roma, César, não pagava os cobradores de impostos. Tacava lá um imposto, né? Tacava um imposto e eles cobravam a mais. O que era cobrado a mais de imposto ficava com o cobrador de imposto. E Zaqueu levantou uma fortuna incalculável em nome disso. Bastou enxergar Jesus, todos nós teremos o nosso momento. Pode achar coisa de velho, é coisa de a gente que já está chegando aos 44 do segundo tempo, né, se preparando para partir, mas não. Quanto mais cedo a gente se der conta disso, melhor. Não é que a gente vai viver enclausurado, só fazendo isso. Não. A nossa escola diz que é para a gente viver como vivem os homens, os seres humanos da tua época. No trabalho, na escola, no sindicato, na central, enfim, aonde tu estiver, na comunidade, associação de bairro. É para tu aplicar o que Jesus diz aonde tu estiver na tua vida, porque senão não vale. Porque senão não vale. É a mesma coisa eu defender uma ideologia, um sistema de vida, e eu não me esforçar para ser igual àquele sistema que eu prego. Embora eu esteja no meio de outro sistema. Mas eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar. E essa é a palavra cristã que une todo mundo, que une todos os credos. Então, Emmanuel nos diz que é muito fácil a gente ver essas chagas do corpo. Agora, as chagas da alma, do espírito, é difícil, né? Então, a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar, Emmanuel diz. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias e os prodígios ocultos estão espalhados por aí. É indispensável, Emmanuel arremata dizendo que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra de Paulo, que era o apóstolo dos gentios. Paulo
foi o maior perseguidor de cristãos. Ele era Saulo na sinagoga, né? E ele perseguia os cristãos. E ele teve esse encontro com Jesus e virou a chave. Virou a chave. Agora, como eu digo, já venho dizendo há muito tempo aqui, desde 2020, que a mudança é nossa. Ninguém vai fazer a mudança por nós. A mudança é individual. Tu começa a te analisar todos os dias. E vem provas, a gente sabe, vem provas no nosso dia a dia para nos testar. Às vezes, a gente não dá bola nessa correria, que vai para lá e vai para cá, e vai para lá e vai para cá, não dá bola. Passa pelas provas e ele não se dá conta. Mas era uma prova para nos testar. Às vezes vem chagas do nosso corpo, que são chagas do nosso espírito. Não é só no corpo. E a gente tem que curar aquilo, curar no corpo, se conseguir curar no corpo, beleza? Mas se não, nós temos que ver o que rolou, o que está rolando. Para que aquilo? Deus não pune ninguém. Deus não vai dar um castigo para te punir. Agora nós dissemos, claro, nós temos, a nossa escola diz o seguinte, isso é regra de vida para todo mundo. Plantou, colheu. Simples assim. Tu plantou o bem, tu vai colher o bem. Ah, mas aquela pessoa só plantou o mal. Impossível, em algum momento ela fez alguma coisa boa. E aquilo vem em seu auxílio. Nessa existência ou em outra existência. Porque a gente tem que se acostumar a encarar a nossa vida como uma vida só. É uma vida só. Essa existência aqui é um pedacinho, é uma coisinha de nada da nossa existência que é milenar, da nossa vida que é milenar. Tá bem, gente? Não quer dizer que a gente vai assim, ó, um dia para a noite, agora eu vou me transformar. Não, é um processo. A gente não se transforma de um dia para a noite. É um processo. Tu vai aprendendo, tu vai vendo, né? Tu vai te enxergando, como diz Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um magrão que viveu como nós aqui, em Hipona. Muita reza da Mônica, da mãe dele, que se converteu ao catolicismo. E deixou lições maravilhosas para nós. Ajudou Kardec na codificação. Foi um dos espíritos que mandou mensagens. E não é que é a mais importante, mas é uma receita que ele nos disse, é fazer o que eu fazia quando eu vivi na Terra. Fazer um balanço no final do dia. Das ações boas, das ruins. As ruins eu botar uma pedra em cima, me esforçar para não aplicar no outro dia. E as boas eu replicar. Fazer o bem sempre. Tá bom, gente? Eu espero que o som tenha funcionado hoje, né? E a gente vai encerrando a nossa reflexão, nos lembrando dos nossos irmãos, dos nossos amigos, todo mundo passando por alguma prova, alguma expiação. Pode ter certeza, isso vai passar. E que nós desejamos muita força, muita coragem para todos que estão passando por esses momentos. Nossa amiga Luana, internada, uma amiga e sobrinha, Luana Janke, internada no hospital, se recuperando, toda a sua família possa receber essas boas energias de paz, de fé, de coragem. Nossos amigos de caminhada nessa existência, Cláudio, Darcy, a mãe de Eleandra, a Flávia, e todos os teus entes queridos que tu está pensando nesse momento, que eles recebam essas boas energias de Jesus, para que todos os dias a gente se lembre de agradecer por mais um dia. E se lembre que aqui esteve e está do nosso lado Jesus, o Cristo de Deus. Que a paz dele nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja. Beleza? Bom dia. Até qualquer dia, até quarta.
Feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos por aqui, se não tiver nenhum compromisso. Nossa genra, áudio perfeito. Muito obrigado, Lu. Grande abraço na Thalita, no Manuel, no Gu e no Irro, Alan. Abraço a todos que nos acompanharam e vão nos acompanhar por aqui mais tarde. A gente se esforça. Nós não somos nenhuma sumidade, como a gente diz. Temos todos os defeitos, igualzito a todos que nos acompanham por aqui. Né? Então, se esforçando. Né? Então, tá bom. Encerrando mesmo, um abraço e até qualquer dia, se Deus quiser.